Então, olá, alunos, espero que estejam todos bem. Mais uma semana se passou e novamente aqui estou para a nossa aula semanal. E essa semana será o capítulo 11, Segundo Reinado. Vamos falar sobre o novo imperador. O Segundo Reinado durou quase 50 anos. Foi um longo período da história política do país, que começou quando Pedro de Alcântara tornou-se imperador do Brasil com 15 anos. O novo imperador, coroado festivamente como Dom Pedro II, tornou-se símbolo de um Estado centralizado e estável. Sua coroação representou, segundo alguns historiadores, uma vitória das elites do país, em que, em torno do imperador, pretendiam organizar uma administração capaz de conter rebeliões provinciais e construir a unidade nacional do país. A festa da coroação encenava um recomeço do império, mas havia umas disputas políticas. Apesar das pretensões da unidade, as disputas políticas entre dois partidos de destaque marcaram o segundo reinado. Entre o Partido Conservador, surgiu da aliança entre os antigos restauradores e os liberais moderados. Já o Partido Liberal, herdeiros do grupo que queriam a abdicação de Dom Pedro I, alguns liberais estiveram envolvidos em revoltas ocorridas durante a regência. Ao assumir o trono, Dom Pedro II convocou eleições para que novos deputados fossem eleitos e escolheu políticos do Partido Liberal para compor o primeiro ministério de seu reinado. Como forma de recompensar os políticos desse partido favoráveis à emancipação de sua maioridade. As eleições foram marcadas por um clima de tensão e disputa entre os liberais e os conservadores. Homens contratados pelos liberais invadiram os locais de votação, agredindo eleitores e ameaçando de morte seus adversários. Não foi por acaso que essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Parlamentarismo no Brasil. Em 1847, durante o Império, o Brasil adotou o parlamentarismo. Nesse sistema de governo, o imperador nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os membros do ministério responsável pelo governo. Se o ministério fosse aprovado pela Câmara dos Deputados, ele começava a governar. Caso contrário, o imperador poderia demitir os ministros ou dissolver a Câmara. Se a Câmara fosse dissolvida, novas eleições seriam convocadas. Dessa forma, Dom Pedro II exercia o poder moderador e podia impor o ministério que julgasse conveniente. Sabemos que a cana-de-açúcar e o comércio varejista foi uma das maiores fontes de riqueza daquele período. Mas tudo vai mudar a partir da descoberta do café, que também é conhecido como ouro verde. Então, a partir daquele momento em que o cultivo de café foi introduzido no Brasil em 1727, e com a sua produção estimulada a partir do século XIX, que beber café tornou-se um hábito popular na Europa e nos Estados Unidos. Com um clima extremamente favorável, a plantação de café no Brasil deu super certo. Sendo assim, os esforços dos grandes fazendeiros e da elite focou-se no café. E aproveitando esse mercado externo, o Brasil tornou-se o maior produtor de café a partir de 1830, se tornando o principal produto de exportação. Outro fato bastante importante nesse período vai ser o fim do tráfico de escravizados. Em 1850, entrou em vigor a lei chamada Eusébio de Queiroz. O que essa lei propunha? O fim do tráfico negreiro de escravos para o Brasil. Era proibido os navios continuar trazendo os negros escravizados. Por mais que a lei tenha entrado em vigor, automaticamente a gente já percebe e sabe que ela continuou vindo de maneira paralela. Só que não era mais tão frequente como era antes. Com o fim do tráfico negreiro, os escravos duplicaram e triplicaram o próprio valor. Então os escravos fugitivos começaram a ser cada vez mais procurados, que eles começaram a valer cada vez mais dinheiro. Existia roubo de escravos, afinal, já que era um produto muito caro. Então, quanto mais caro, maior a sua procura. Mas nesse período, os fazendeiros começaram a desistir dos escravos e começaram a contratar os primeiros imigrantes. Mas a contratação desses primeiros imigrantes vai dar início a um sistema chamado de escravidão por dívida. Como que era? Como naquele período o Brasil estava em bastante ascensão econômica, o país era visto como uma potência.
Então, vários trabalhadores da Europa quiseram vir para o Brasil para tentar uma nova vida. Então, eles eram contratados pelos fazendeiros, mas eles já começavam endividados. Por que eles começavam endividados? O fazendeiro pagava sua passagem da Europa para o Brasil, e quando eles chegavam no Brasil, eles tinham que pagar mais uma passagem até chegar nas fazendas onde eles ficariam. Então, quando eles chegavam nessa fazenda para trabalhar, eles já chegavam devendo. Alguns tinham que pagar aluguel, e para prejudicar ainda mais esses trabalhadores, os fazendeiros criavam pequenas mercearias ou mercados dentro de suas próprias terras para vender esses trabalhadores que chegaram no Brasil. O primeiro tipo de trabalho que surgiu foi o de parcerias. Como que era essa parceria? Os trabalhadores davam uma parte do que produziam para os fazendeiros e ficavam com a outra parte. E essa outra parte eles poderiam vender de volta para o fazendeiro. Sendo assim, os fazendeiros poderiam pagar o preço que eles quisessem. E muitas das vezes não era uma oferta justa. Mas mesmo assim, eles eram obrigados a ter que vender. E desse jeito, a dívida deles se aumentava cada vez mais e eles não poderiam sair dessa terra enquanto não pagassem a dívida que tinha com o fazendeiro. E como eles acabavam ficando cada vez mais prejudicados, a insatisfação com esse sistema de trabalho foi aumentando cada vez mais e grandes rebeliões e revoltas começaram a surgir. Como as parcerias não deram certo, um novo método foi desenvolvido, que é o de colonato. Como que funcionava esse colonato? A partir de agora, eles ainda continuavam morando na terra dos fazendeiros, só que ao invés deles ser responsáveis pela quantidade de produção, agora eles eram responsáveis por um terreno. Então, aquela terra que era destinada a eles, eles trabalhavam somente nela e não mais para cumprir uma determinada produção como era antes. E no colonato eles já recebiam uma quantia fixa e outra remuneração que variava conforme a colheita que eles faziam. Então, eles já tinham um salário fixo e uma renda variável conforme a colheita que eles tinham no território que estava destinado a eles. O desenvolvimento industrial. Outra grande mudança que vai ocorrer na sociedade daquele período. Os escravos e os trabalhadores já não conseguiam produzir tanto conforme era necessário a produção que era exigida. Então, eles começaram a investir em maquinário. Por mais que uma máquina fosse cara, ao longo do tempo ela sairia mais viável do que os funcionários e os escravos. Ela era mais cara inicialmente, porém ela produzia muito mais que as mãos humanas. Outra mudança que vai ocorrer vai ser a lei das terras. O que era essa lei das terras? Naquele período, a terra era a principal fonte de riqueza. Então, para a pessoa conseguir sua riqueza, conseguir sua terra, era por dois meios. O primeiro era comprando e registrando em cartório, e o segundo era provando que você vivia naquele território. Então, os fazendeiros conseguiam provar, através de documentos e pagamento de taxas, que o determinado pedaço de terra pertencia a eles. Já os pobres não conseguiam provar. Como que eles poderiam provar, sendo que eles não tinham dinheiro para pagar a escritura daquela terra? E por meio dessa brecha na lei, os fazendeiros começaram a desapropriar pequenos moradores das terras. Então eles iam lá, falavam que aquela terra era deles, eles tinham como pagar a escritura daquele local, e já os pobres não conseguiam provar que aquela terra era deles. Como eles não tinham dinheiro, então eles não poderiam pagar a documentação daquela terra. E essa lei favoreceu ainda mais os ricos. Os pobres, os trabalhadores e os indígenas foram as pessoas que mais saíram prejudicadas nesse momento. Gerações inteiras perderam suas terras a partir do momento que um fazendeiro decidia que queria aquela terra para ele, já que ele conseguia pagar a escritura daquela terra, e os pobres, os indígenas, não conseguiam pagar ou provar que eles moravam ali.